Pessoas lindas e simpáticas, boa noite. É essa a sua simpatia? Julguei que fosse mais. Pessoas lindas e simpáticas, boa noite. Isto. Agora sim. Prazer imenso estar aqui. Obrigado por sua presença. Quem gostar da palestra está convidado para jantar do jeito que os espíritas gostam, de graça, na casa do Flávio e da Elei, viu? Mas é só para quem gostar da palestra. Tema de hoje, depressão. Estudo esse tema há 28 anos. Não sei tudo sobre este tema, por duas razões. A primeira é porque não sei tudo mesmo. E a segunda é porque na Terra ninguém sabe tudo sobre nada. É um tema vasto, profundo, lindo, complexo, necessário, atual. Hoje trago para nós alguns retalhos do tema, esperando que com estes retalhos possamos compor a colcha da nossa segurança, da nossa tranquilidade. Depois você poderá anotar meu e-mail e a gente continua trocando, tá? O que é depressão? Como saber se alguém está ou não deprimido? Quem está exposto a esta enfermidade? Quais as causas mais comuns da depressão? O que fazermos para não nos deprimirmos ou sairmos da depressão ou ajudarmos alguém que necessite? São algumas questões e todas elas estudaremos resumidamente. Começo chamando a sua atenção para a palavra depressão. Separemos a sílaba D. Depressão. O deprimido é alguém que traz a sua alma, a sua vida cheia de pressão. No plural, cheia de pressões. Pressões de fora para dentro não são as mais difíceis. E pressões de dentro para fora são as mais perigosas. Esta é uma ideia. Outra ideia. Depressão, e isso está no dicionário da língua portuguesa, serve para definir abatimento moral, mas serve também para definir fossa, buraco, poço, fosso. É mais ou menos isto. Para que haja um buraco, não sei se nas ruas de Taquara tem algum buraco, tem? Vamos imaginar que tem.
Um buraco. Só existe o buraco porque não temos ali terra bastante. Tivéssemos terra, não teríamos o buraco. Portanto, o depressivo está num buraco. Trazendo ideia para você, tudo simples. Ao final, você poderá dizer, não gostei, mas não vai dizer, eu não entendi o que o Isaías diz, porque você vai entender. Bem, buracos. Existem buracos rasos. Existem buracos de profundidade média. Buracos de profundidade grande. Qualquer adulto aqui, até a nossa guria linda, se nós cairmos num buraco de 30 centímetros, saímos fácil, rápido, sozinhos e não nos machucamos. Se, porém, eu ou você cairmos num buraco de 1 metro, 2 metros, precisamos de alguma ajuda, poderemos nos machucar um pouco, teremos alguma dificuldade para sair. Imagine você, se alguém cai num buraco de 10 metros, 5 metros ou mais, vai se machucar, não sai sozinho e precisa de ajuda especializada para sair daquele fosso. Para dizer que a depressão apresenta graus: leve, moderado e grave. No grau leve, que é o buraco raso, a pessoa sai sozinha, bastando que mude suas atitudes, seu modus vivendi, seus valores, saindo, por exemplo, do pessimismo para o otimismo. Dá uma guinada na sua vida, ela segue bem. A partir, todavia, do grau moderado para grave na depressão, o deprimido precisa de ajuda. Ajuda especializada, eu disse. Por exemplo, levaremos o deprimido no médico, pode ser o clínico geral, para um pronto atendimento. O clínico haverá de encaminhá-lo para um psiquiatra. O psiquiatra poderá encaminhá-lo para um psicólogo. Ou o contrário, podemos levar o deprimido para o psicólogo, que no Brasil não pode medicar, prescrever. Se for o caso de medicação, encaminha para o psiquiatra. Até aqui tudo bem. Ocorre que quase sempre, com todo respeito à medicina, somente o tratamento médico-psiquiátrico não basta. É preciso mais, porque ninguém chega na depressão por acaso, por azar, por coincidência. O seu modus pensandi, o seu modus vivendi está contribuindo decisivamente para aquele estado depressivo. E não há remédio no mundo que resolva sozinho certas questões. Atenção! Se você pretender ajudar
quem caiu no fosso, não caia você também no fosso. Porque se você, a pretexto de muito amar o deprimido, de muito querer ajudar o deprimido, cair na fossa, você perde a condição de ajudar. E serão dois, e não mais um, necessitando de ajuda. Quando alguém cai na depressão, aquele que pretende ajudar não vai cair, vai descer na depressão. E descer pede técnica, pede segurança, pede jeito, pede experiência. Se você não está preparado para descer no fosso e ajudar o outro, busque ajuda em quem possa descer no seu lugar. Você já entendeu? Mas eu insisto dizendo a mesma coisa de uma outra maneira. Para ajudar quem está mal, precisamos ficar bem. Não é difícil explicar, não é difícil entender. Vou até me permitir fazer um pequeno teatro. Eu não estou bem, vou dar um exemplo, e vou no psiquiatra. Começo a contar a minha história e o psiquiatra, ai meu Deus do céu, que tragédia aconteceu com você. Ai meu Deus, o que eu poderia fazer? Se o psiquiatra, que é psiquiatra, começa a entrar em desespero, imagina eu que estou deprimido. Falei, meu Deus, eu estou perdido. Não precisa ser o psiquiatra, qualquer um. Então, não dá tempo para contar, mas a nossa filha Morgana, com 31 anos, desencarnou em dezembro de 13. Eu sei o que é sepultar uma filha linda como as gaúchas o são. Você não vai agradecer? Ingratas. Ingratas. Hein? Ah, era por isso, ali? É. Eu sei. E eu visitei a Morgana 47 dias na UTI, com traqueostomia, precisando ajudar a filha que estava arrumando as malas para retornar à pátria espiritual. E eu não podia me permitir o luxo, a extravagância de chorar na frente da filha, de me afligir, de me desesperar. Ela estava fragilizada, precisando de ajuda. Como é que eu vou ali e falar, ah, minha filha, não faz isso comigo? Mas não era ela que estava fazendo, é a vida. Então, amados, depressão pode ser um buraco. Mas eu disse que é falta de chão. Lembra? Os sem chão são os que estão expostos à depressão. Sem chão psicológico, sem chão espiritual, sem segurança de conduta. Se você
está colocando a sua segurança fora de si, a sua segurança é muito frágil. Se você, mulher, coloca a sua estabilidade no marido, a sua estabilidade está com os dias contados. Se você, homem, coloca a sua estabilidade na mulher, seus dias estão contados. Se vocês, papais e mamães, colocam toda a sua felicidade nos filhos, a sua felicidade está com os dias contados. Estou falando da falta de chão, juntando com uma outra coisa chamada imaturidade psicológica, transferência de responsabilidade, colocando a nossa paz, a nossa alegria, a nossa segurança fora de nós. E quem falou isso foi nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje aqui, eu vou matar a cobra e vou mostrar a cobra morta. Vou buscar a base, vou te mostrar. Então, queridos, o que eu estou dizendo, já vou ser mais direto. Quem aqui é casado, por favor, levante a mão. Você levantou assim, né? Muito bem, pode abaixar. Você vai ficar viúvo. Isso não é praga espírita. Só não ficará viúva se os dois desencarnarem no mesmo momento, forem para a mesma colônia espiritual, na mesma casa. Fora isto, basta que um parta para que o raio que o parta. Isso foi o meu obsessor que mandou falar, não foi o meu guia, viu, Beth? Ah? Mas fique tranquila, tranquilo, porque estatisticamente a chance de que isso aconteça é mínima. Vamos ficar viúvos se não nos divorciarmos antes. Não nos preparamos para isto. E vivemos dizendo, ó, basta estar vivo, para morrer basta estar vivo. Não nos preparamos para certas coisas. Mamães, o seu filho vai crescer, mamãe. E eu tenho uma péssima notícia para te dar. Ele vai escolher a nora errada. Como é que eu sei? Primeiro que eu tenho genro, nora, experiência, a voz da experiência falando aqui. E segundo, mamãe, que eu sei que não tem mulher melhor no mundo para cuidar do seu bebê de 25 anos. Ou 30, como o caso da mulher que eu estou atendendo lá no interior paulista. Ela está aflitíssima porque o filhinho dela vai embora de casa. Eu pensei, bom, deve ter 15 anos, 14, não é? Deve ser um rebelde, nada, 30 anos. O rapaz começou a namorar, levou a namorada em casa com 2 amigas e não disse para a mãe qual delas era a namorada. Aí de longe ele falou, mãe, daquelas 3 lá, qual é a minha namorada? E ela apontou e falou, é aquela umazinha lá. Umazinha, olha o amor, né? O carinho. E o rapaz falou, mãe, como é que a senhora acertou?
Ela disse: eu não fui com a cara dela. No inglês, isso chama-se feeling de mãe. Lá no sertão paulista, isso chama-se faro de mãe, não é? Então, o imaturo, o depressivo, é aquele que não se prepara para certos acontecimentos. Por exemplo, homens presentes, nós vamos nos aposentar. Eu já me aposentei. Se o homem não se preparar para o período da aposentadoria, risco certo de depressão. Pesquise. A aposentadoria é causa de estresse. É causa de depressão. Porque hoje é o estresse do trabalho, o estresse da sobrecarga, depois é o estresse do ócio, o estresse de não ter o que fazer. Então, mulher, se o seu marido se aposentar, sem ter o que fazer na vida, quando ele entrar em casa, com a caderneta da aposentadoria mostrando, caia fora. Lá no interior paulista, 30 dias depois da aposentadoria do marido, a mulher estava dando entrada no hospital psiquiátrico. Parece exagero, mas não é não. Eu estou falando na mamãe do filhinho de 30 anos, da síndrome do ninho vazio. Quanto ao homem, eu estou falando do homem fisiológico. Por quê, amados? E espere a frase toda. Só os pobres estão expostos à depressão. Calma. Só os pobres de objetivos existenciais. Aqueles que vivem para umzinho objetivo. Aí perde aquele objetivo, não sobra nada. Os ricos de objetivos existenciais sofrem, choram, se aborrecem, mas não se deprimem. É pecado a mamãe viver para o filho? Não. É pecado o homem viver para o trabalho? Não, mas é muito pouco e é muito perigoso. Precisamos, pois, nos enriquecer. Responda para você, e não para mim, quais são as suas motivações para os próximos meses, anos. Se você ficar, temos jovens aqui, ficar mais 50 anos na Terra, o que você pretende fazer? Arrumar um trabalhinho? Casar? Ter 2 filhos? Trabalhar o dia inteiro, voltar para casa, assistir televisão, dormir e cantar a música do Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. É isto que você quer para você? É isto que vai acontecer. Você vai ficar com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. E vai chegar antes do tempo, porque não temos mais razão para ficar na terra. A gente apresenta de maneira jocosa, algo hilária, mas as questões são sérias e são graves. Então nós precisamos nos enriquecer. Outra ideia sobre depressão. Hoje aqui são retalhos. Retalhos. Eu tenho material arquivado aqui para falar a noite toda com você sobre depressão. Só no livro Depressão aqui,
que é o primeiro que publicamos, nós citamos mais de 30 causas de depressão na mulher. Você acha que dá para comentar 30 causas de depressão na mulher numa palestra de apenas 4 horas de duração? A depressão é passado de outras encarnações e, atenção, principalmente desta encarnação. Alguns espíritas adoram dizer que quase tudo é de outra encarnação. Esses que assim afirmam não leram Allan Kardec, Evangelho, capítulo 5, item 4, quando o codificador nos diz. Ele apresenta, dependendo da classificação, ele nos apresenta 17 causas atuais das aflições. E depois de dizer dessas causas todas, não falei que eu ia mostrar a cobra morta? Estou fazendo isso. Olha, Evangelho, capítulo 5, item 4. Os males desta natureza, desta existência, fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então a depressão é passado de outras encarnações, não direi que não tem algum componente, mas sobretudo desta, e vou explicar como funciona. A prevenção da depressão, ou a cura da depressão, não está no passado, está no presente e no futuro. Bem, dizem os especialistas na psique humana que a criatura humana por dia desenvolve 60 mil pensamentos. Por dia, 60 mil pensamentos. Vezes 30 dias, vezes 12 meses, vezes 75 anos, eu fiz a conta, 1 bilhão e 500 milhões de pensamentos. Eu não sou o que você pensa. Você não é o que eu penso. Eu sou o que penso. Você é o que você pensa. Os pensamentos, eu vou ilustrar para você. Por isso que eu estou com essa coisa aqui, tá? Os pensamentos são formados de pares contrários. Em centros espíritas, a gente vive falando de livre-arbítrio, de lei de causa e efeito, e não explica como isso funciona. E ninguém sabe para que serve. Bem, os pensamentos são formados de pares contrários, sentimentos. Por exemplo, tristeza, só os bonitos. Tristeza, pessimismo, otimismo. Para citar dois. Você e eu pensarmos na tristeza ou na alegria é uma questão de livre-arbítrio. Você pensa no que você quiser. Lembra que eu falei das pressões de dentro e de fora? E que as de dentro são as mais significativas? Não há quem possa me obrigar a ser pessimista. Você pode me engessar. Você pode me imobilizar por fora. Mas eu continuo livre por dentro. Então, estávamos no útero de nossa mãe. Já trouxemos uma certa bagagenzinha do passado. Isso aqui não abre, não? Roxa!
trouxemos uma pequena bagagem do passado. Estávamos no útero de nossa mãe ficou triste um dia. Eu me ressenti. Você também. Outro dia a mãe estava nervosa. Também fiquei. Um dia o pai chegou nervoso, colérico, falando algumas coisas. Eu captei, assimilei, guardei 60 mil pensamentos. Dia, veio o parto. O meu parto foi natural, sem assistência médica. A parteira Antônia ajudou minha mãe. E ela me tirou assim e me jogou num canto. E falou: ih, Dona Maria, isso aqui não vai vingar. Dizer que eu não ia vingar, embora não fosse fruta, como diz meu amigo bêbado, zuzu bem. Agora chamar isso aqui de isso aqui, magoou. Entendeu? A infância, a adolescência, vamos acumulando puberdade, conflitos, mil problemas, escola, briga com os irmãos, com os pais, agora a juventude, o casamento, a sogra. Agora não sobrou espaço para falar do cunhado, né? O cunhado, o emprego, o vizinho, o colega, a saúde, uma noite mal dormida, o estresse, a ansiedade. Para dizer a você, querido e querida, que ninguém cai em depressão de repente. Hoje uma tristeza, amanhã outra. Nenhuma religião nos ensinou o que fazer com o lixo. A gente não vai no psicólogo, a gente não estuda a doutrina espírita, a gente não estuda o evangelho e queremos enfrentar a vida com este lixo acumulado. Lembrando uma música em inglês, It's impossible. É impossível. Mas tem uma outra música linda que começa com é impossível, não sei se é católica. É impossível não crer em ti. É impossível. Eu não sei a letra toda, então relaxe. É assim. Eu procuro ser didático, porque eu quero que todos entendam. Eu não quero ser orador brilhante, eu quero ser irmão dos que me ouvem. Mas se você quiser aprofundar, e é bom que o faça, pegue o livro No Mundo Maior, de André Luiz e Chico Xavier, estude os capítulos 3 e 4, Casa Mental e Estudando o Cérebro. Ali, André Luiz compara a nossa casa mental a um edifício com 3 andares. Primeiro andar, subconsciente. Segundo andar, consciente. Terceiro andar, superconsciente. O subconsciente representa o passado desta e de outras encarnações. O consciente representa o presente, o superconsciente representa o futuro. O deprimido é alguém que marcadamente, enfaticamente, predominantemente vive em função do passado. E pela característica psicológica dele, ele faz questão de não esquecer. Homem ainda até que esquece, mas mulher não esquece. Elas dizem aquelas frases assim:
eu morro, mas não esqueço. Outras dizem, eu vou levar isto para o túmulo. Que dramático, não é só mulher, não, você está entendendo, né? Outras dizem, eu largar de fulano para ele ser feliz e eu me danar toda? Não. Aí ela sai com aquela frase, comeu a carne, agora vai ter que roer os ossos. E ela fala assim com essa doçura, né? Com essa ternura, para brincar com você sobre coisa séria. A gente guarda, a gente vai guardando. Então, queridos, pense numa escada com degraus para cima e com degraus para baixo. Então, show, hein? Maravilha! Assistir palestra comendo pipoca. É tudo de bom. Então, degraus para baixo. Primeiro degrau, a gente se magoa. Ou a gente volta para a condição normal. Ou do primeiro degrau, mágoa, a gente desce para o segundo degrau, o degrau do ressentimento. Ou a gente volta, ou a gente vai descer da mágoa para o ressentimento, para a hostilidade reprimida. Da hostilidade podemos ir para o ódio, do ódio para a vingança, da vingança para a culpa, da culpa para a depressão, da depressão para a prostração, da prostração para a perda da oportunidade reencarnatória. Todo investimento jogado fora. E a gente fala e às vezes não valoriza a expressão. O que é mágoa? Marca, nódoa, sujidade, hematoma da alma. E o que é ressentir? Sentir de novo. Basta que eu me lembre de uma mágoa para já não estar mais magoado. Agora eu estou já ressentido, estou sentindo outra vez. E falo assim para me expressar como os irmãos nordestinos, ressentido, para separar a sílaba. E a gente pisa e repisa ao ré de novo. Ao ré pisa, ressente e de ré a gente vai de ré. É a vida do deprimido. Então, tudo pode concorrer para a nossa depressão. O que fazer com esse lixo? Diferentemente do que a gente tem ouvido em centro espírita, eu vou me permitir divergir. A gente ouve muito centro espírita. Vamos deixar os nossos problemas lá fora. Vamos usar um pouquinho a fé raciocinada, que é um dos princípios básicos da doutrina. Bom, deixar o problema lá fora. Lá fora, onde? Já que é para deixar lá fora, eu preciso saber onde é. Lá fora onde? Tem cabide ali para deixar o problema lá fora? Não. Deixar o problema lá em casa? Eu preciso dizer que essa proposta parece espírita, mas não é. A proposta espírita é: vamos trazer o nosso problema para cá e vamos estudá-lo à luz do Evangelho e à luz da doutrina espírita
para vermos o que podemos fazer para melhorar a situação. O ideal seria, então, alguém chegar aqui e dizer para o orador da noite: olha, soube hoje que estou com câncer. E eu gostaria que você fizesse a palestra e me orientasse para não acontecer aquilo que vem acontecendo no movimento espírita. Então a pessoa chega aflita, com um diagnóstico alarmante, soube que o filho é um dependente químico, e naquela noite, porque é a sequência, não, hoje nós vamos estudar perispírito. Tá, e o que eu faço com meu filho dependente químico? Não, olha, pela programação, nós vamos falar de problemas com o filho em março de 2017. Porque a semana que vem a gente desdobra perispírito, depois a gente vai falar de outras coisas, mas nós vamos falar de qualquer outro tema aí. Estou tentando lembrar algum tema chato, que não tem nada a ver com as aflições humanas, e a gente fica dando voltas e deixando o problema lá fora, e eu estou aqui com câncer e estou estudando perispírito. Aí a pessoa sai daqui, passa diante da igreja evangélica, e o pastor fala: deixa esse negócio de perispírito lá para os espíritos. Vem cá, Jesus continua curando. Jesus quer que você se cure. Entra aqui, vem cá. Onde ele vai ficar? Lá. Questões sérias que precisamos levar para as casas espíritas. Isso não é uma crítica. É uma crítica mesmo. Não é uma crítica, é uma crítica séria. Porque o Espiritismo não é o consolador prometido. Ora, se ele não me consolar, ok, nada contra estudar perispírito. Sabe quantas palestras eu fiz fora da minha casa espírita sobre perispírito? Nenhuma. Eu não sei nada de perispírito, porque o que eu sei você sabe. E a gente pensa que sabe e não sabe. Ah, ele é expansionável. Tá, e daí? Você entendeu? Ah, ele é mais flexível. Você entendeu? A gente pensa que entendeu, mas não entendeu nada. E aí? Ah, ele é plástico. Sim, mas você entendeu? Tá, ele é semimaterial. Você entendeu? Ah, o que é semimaterial? Então, a gente está se perdendo. Então, queridos, o que fazer com esse lixo? Deixa ele aí. Vem com o lixo para o centro espírita. Traz o lixo para cá. E vamos ver aqui, com o Evangelho e a doutrina espírita, o que fazer com este lixo. E sabe o que os psicólogos dizem? Não faça nada, deixa o lixo aí. Aí você vem uma palestra. Os pensamentos não são contrários. Uma palestra contrapondo-se a uma conversação negativa. Um bom livro contrapondo-se a um dia triste. Uma prece comovida contrapondo-se a um pensamento inadequado. Um atendimento fraterno que agora há pouco se divulgou aqui, sugerindo que você se informe. Um atendimento fraterno, vamos conversar. Outro livro, mais outro livro. Eu tenho uma palestra sobre Jesus, médico de almas, e apresento o nosso Evangelho como sendo a farmácia de Jesus. Bem, então eu transformei o Evangelho na minha farmácia.
Uma das minhas doenças é a cólera. A cólera. Qual o remédio para a cólera? Capítulo 9 do Evangelho. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem, como eu sou um doente grave, eu já li este capítulo, olha, abri nele. Abri nele. Eu já li pelo menos 300 vezes. Remédio de uso contínuo. Morou? Então paga aluguel. Bem, aqui neste capítulo tem uma página sobre paciência. Que fiz? Escrevi um livro sobre paciência. Gravei 2 DVDs sobre paciência. Gravei 4 CDs que nem trago sobre paciência. Ora, depois de ler 300 vezes, escrever um livro, 2 DVDs, 4 CDs e ter feito umas 200 palestras sobre paciência, eu melhorei. Eu melhorei. Remédio de uso contínuo. Agora eu associo isto ao que eu falei no começo. E você vai concordar comigo como pré-requisito para jantarmos juntos. É mais fácil ir no psiquiatra e tomar um comprimido do que ler o capítulo 9. É mais fácil tomar outro comprimido do que ler o capítulo 10, que fala sobre o quê? Depois você olha lá. Eu sei, mas não quero dizer agora. Estou nervoso. É mais... Oi? Olha a paciência, está nervoso, né? É mais fácil tomar outro comprimido do que procurar a Beth e dizer: Beth, eu gostaria de arrumar aqui, contribuir na arrumação do centro. Olha, tem uma vassoura para mim. É mais fácil tomar outro comprimido do que fazer uma prece. A gente vicia no comprimido. Espera que o comprimido faça. Ocorre, amores, que o Espiritismo, conquanto todo bem que nos faça, revogou a lei do menor esforço. E a gente fica no comprimido. Só que comprimido não dá paz. Comprimido não dá segurança de fé. Comprimido não dá otimismo. Comprimido não dá coragem. Comprimido não dá humildade. Comprimido não dá caridade. Comprimido não dá o que precisamos espiritualmente para entender a vida e enfrentar a vida. Então, a par da medicação, falamos no começo e agora retomamos. Precisamos mudar os nossos valores, os nossos hábitos, as nossas atitudes. Outro dia, eu atendi uma jovem e ela disse: olha, eu estou muito magoada com fulana. E eu falei: olha, pela maneira como você se expressou, leia o capítulo 10 do Evangelho 50 vezes. Ela ficou magoada comigo e falou: mais 50 vezes? Eu falei: desculpa, errei a dose. 100 vezes. 100 vezes? Desculpa de novo, errei. 150. Ela parou um pouco, pensou
e falou, você acha que 50 tá bom? Porque se ela continuasse nisso, eu ia para 200 vezes. Remédio de uso contínuo. Eu digo a você honestamente, se eu vier uma vez no centro por semana, das 5 para as 8, às 9h05, eu enlouqueço. Eu não tenho estrutura para vir uma vez no centro, assistir meia hora de palestra, e tem algumas placas horrorosas em centro. Senhor orador, peço não falar mais do que meia hora. Tem isto. Para não atrapalhar o passe. Kardec revirou no túmulo. O estudo do Evangelho está atrapalhando o passe. Gente, não é sério. Muito sério. Ai de mim se eu passar. Você vai perder o capítulo de A Lei do Amor. Hein? Com Gianecchini, aquele cabelo, aquela barba. Hein? Você vai perder, hein? Para terminar, amores, para terminar a introdução, quem mais está exposto à depressão é a mulher. A mulher, por muitos fatores. Hoje, retalhos aqui. A mulher tem a característica de ter o complexo de esponja. Ela suga tudo. O complexo de pano de prato, de pano de chão. Ela suga, puxa para si. Ela tem uma antena parabólica, que com o tempo vira uma antena diabólica. Ela capta tudo e absorve. Felizmente está mudando. Especialmente há problemas hormonais, a crise da meia-idade, síndrome do ninho vazio, a questão da menopausa, da mais pausa, menos pausa, depende de cada uma, né? Isso tudo interfere, questão econômica, social, cultural, espiritual, é muito material. Especialmente a mulher clássica, aquela mulher mais antiga é que está exposta à depressão. Aquela mulher que casou, ficou mãe e passa 40 anos da sua vida pensando nos filhos, depois nos filhos, depois nos filhos, depois nos netos, no cachorro e finalmente no marido. Finalmente! Você viu que uma mão só não deu, né? Precisei da outra. Esta mulher está vulnerável demais. Por quê? Os filhos vão crescer. Já falamos sobre isso. Ela não se reciclou, não se atualizou, não tem uma formação acadêmica. É dependente economicamente tudo do marido. Como promotor, eu atendi milhares de mulheres, eu sei do que estou falando. E aí, ela esquece de si mesma, não encontra tempo para si, para ficar bonita, primeiro para dar inveja na vizinha, né? E depois para ela mesma. Então, mulher, se casada, paciência.
ame o seu marido. Brincadeira, mas é sério. Ame os filhos, mas encontre tempo para você. Vá na cabeleireira, com ou sem dinheiro, com ou sem cartão de crédito. O ideal é talão de cheque. E vou explicar. Faça tudo que você tem vontade. Não é pecado ficar bonita, ficar cheirosa, charmosa. Deus te quer linda. Ou não? Sim. Então vai. Faz tudo. Pede um salto alto emprestado para uma colega, uma bolsa, chega lá chicosa. E no final, você pode, sem perder a pose, você pergunta, posso pagar com cheque pré? Daí a importância do cheque, entendeu? Se você for reencarnacionista, que é o caso, tem cabeleireira aqui? Não. Se tiver, fecha o salão por uns 15 dias. Se você for reencarnacionista, que é o caso, você fala, olha, posso dar um cheque para a próxima encarnação? Cuide de você. Voltando no que falamos, ficar bem para ajudar os outros. Esta é uma condição básica. E você também, homem. Você pensa que eu sou calvo por opção? Por mim, eu teria ainda meu topete até hoje. Você acha que eu uso óculos porque eu gosto? Você acha que eu tenho essa protuberância localizada? Você acha que isso aqui é perispírito dilatado? É nada, é excesso mesmo. Isso não é perispírito não, meu filho, isso aqui é pança mesmo. Mas o que eu vou fazer a essa altura do campeonato? Então fique bonito, cuide de você. Deus quer isto. E a doutrina espírita, já falamos um pouco do Evangelho. Princípios básicos da doutrina, fechando a nossa noite. Deus, Espírito imortal, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade dos mundos habitados, reencarnação, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, perispírito, mediunidade com Jesus, lei do progresso, Jesus, modelo e guia da humanidade. Quando estes princípios da doutrina forem os meus princípios de vida, eu não me deprimirei. Quando forem os seus princípios, você não se deprimirá. E não é difícil entender. Deus se deprime? Não. Por quê? Porque Ele é Deus. Quanto mais Deus formos, quanto mais o Deus interno aflorar, desenvolver, menos expostos estaremos à depressão. Falei da filha, por que não me deprimi? Ora, para que serve a certeza da imortalidade da alma? A minha filha não morreu, está viva. Para que serve o princípio da comunicabilidade dos espíritos? Eu posso me comunicar com ela. Então está na hora de nós, os espíritas, nos perguntarmos, para que serve o espiritismo? Ou, para que o espiritismo me serve se, diante de um acontecimento qualquer, eu me deprimo como um não espírita? Então o espiritismo na minha vida não faz de conta. A minha filha, que não era minha, é filha de Deus, era paraplégica, não tinha o controle de esfíncteres, perdeu a função renal, era hemodiálise nos últimos anos, 31 anos, quase 40 cirurgias, não tinha sensibilidade nos membros inferiores.
sofreu muitas dores. Quando ela retornou para a pátria espiritual, estava terminando a expiação de um suicídio que ela havia cometido no século XIX, em parte por conta da minha conduta inadequada. Olha aí a lei de causa e efeito funcionando. Ora, diante destas informações, eu sofro, mas não me deprimo. Eu sofro, mas não me desespero. Hoje, a Morgana, nome de fada, no mundo espiritual, depois de quase 150 anos, está de pé, andando. E me perdoem o confessar aqui, sentando-se para fazer necessidades fisiológicas, como todas as mulheres fazem, coisa que ela ficou privada 150 anos praticamente, porque saía na fralda a 1 e a 2, ia na lanchonete às vezes, aquele desconforto, ia olhar, tinha que voltar para casa às pressas, estava molhada ou suja. Então por que vou me deprimir? E esses dias eu atendi um espírito no trabalho mediúnico com baixa autoestima, e ele foi trazido no trabalho mediúnico pela Morgana, que já está trabalhando como psicóloga lá. E o espírito falou, olha, uma jovem aí mandou eu falar com você, porque ela falou que você é uma espécie de psicólogo. E eu fiquei ofendido com a minha filha, como uma espécie de psicólogo? Não fiquei ofendido. Então, queridos, quando estes princípios nos penetrarem, teremos segurança de fé. Por isso, Jesus, ao terminar o Sermão da Montanha, capítulo 7 de São Mateus, versículo 24 e seguintes, ele anotou pelo evangelista, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as tempestades e as chuvas, e aquela casa não caiu. Não é esta casa não, é esta casa aqui, ó. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato, que ouviu, construiu sua casa sobre areia, areia da ilusão, areia da fantasia, e vieram os ventos, a chuva, a tempestade, e esta casa ruiu. Então conte com você, estruture-se, capacite-se, internalize a doutrina espírita, internalize o evangelho, pés no chão. E aí não há risco de depressão e a gente segue, superando os desafios existenciais, a caminho da vitória, que é o nosso fanal, que é a nossa destinação. Por isso, queridos, não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta, serve, aprende, adianta-te, brilha a alvorada além da noite.
Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.